Boa noite, queridos. Boa noite, querida igreja, queridos amigos também que nos acompanham aí durante esse tempo de aulas online. E nós gostaríamos de nos apresentar primeiramente nesse momento, né? Eu sou o Marrom da Anice. E eu sou a Anice do Marrom. Nós estamos como professores da EBD e gostaríamos de compartilhar, né, essa terceira aula com vocês sobre um assunto muito interessante, polêmico, mas de extrema importância para as nossas vidas. Nós queremos dizer para todos que nós estamos aqui com muito temor e tremor para falar deste assunto. O primeiro conselho, né, da nossa lição aí no livro de Provérbios, que é sobre o adultério, a advertência contra o adultério. Mas então, Marrom, o que é o adultério? Segundo o dicionário, o adultério é uma violação, uma transgressão de regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não manter relação carnais com outrem fora do casamento. E esse assunto é tão interessante, para algumas pessoas que se torna um assunto polêmico, mas é tão interessante esse assunto que Deus destacou algo especial sobre esse assunto, né? Está escrito lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, Deus cita isso lá em Êxodo 20, capítulo 14, diz: não adulterarás. E também é falado, aqui temos um capítulo inteiro, né, do livro de Provérbios, falando justamente sobre o adultério, né? E uma coisa muito interessante, é uma advertência, é um ensinamento, é um conselho, né, que nós precisamos nos atentar para não cairmos, para não darmos lugar a isso. E é interessante que esse conselho a gente precisa estar sempre atento, sempre buscando, para que não venha tropeçar ou cair, ou venha pecar contra Deus em relação a isso, né? Então, eu gostaria de, nesse momento, ler a palavra de Deus, que está lá em Provérbios, capítulo 5. Você que está com a sua Bíblia aí, você pode pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 5, dos versículos de 1 a 8, que vai estar falando sobre essa advertência contra o adultério. Você que tem sua Bíblia aí, pegue aí, por gentileza, abra aí Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Que diz assim o conselho do sábio Salomão. Diz assim: meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e sua boca é mais suave que o azeite. Mas no final é amarga como o absinto, afiada como a espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, seus passos levam para o caminho da sepultura. Ela não presta atenção à vereda da vida. Seus caminhos são incertos e ela desconhece isso. Agora, filho, presta atenção e não te desvie das palavras da minha boca. Fica longe dela e não te aproximes da porta da sua casa. Essas são algumas advertências que o sábio Salomão deixa para nós no livro de Provérbios, nesse capítulo 5, falando justamente sobre não cometer o adultério, para se desviar desse caminho, para não entrar nas ciladas. Uma coisa muito interessante que o pastor Felipe Seabra, ele diz em uma de suas palestras sobre essa passagem, que o livro de Provérbios, ele fala de uma forma como se estivesse falando que está acontecendo uma cilada, né? E aí ele lembra daquela série, não sei se é da sua época, mas é da minha época, né? Daquela série que passava do Carga Pesada,
que existia lá o Pedro e o Bino. Então, quando o Bino ia entrar numa coisa que o Pedro sabia que era cilada, ele, Bino, não vai nisso que é cilada, né? Não vai que é cilada, vai se dar mal. E é justamente isso que o livro de Provérbios deixa pra gente, essa advertência, para que a gente não entre em cilada, para que a gente preste atenção nos conselhos, siga os conselhos e viva esses conselhos, né? Então, para que a gente não possa cair na cilada do adultério. E uma coisa interessante, qual seriam essas causas prováveis de um adultério? Temos duas fases aí. Qual seria a primeira nisso? A primeira, nós vamos falar sobre 7 possíveis causas não neuróticas, não é? Nós estamos ouvindo desde o início da primeira aula que Provérbios e Eclesiastes é um livro que nos dá conselhos para a gente não cair em determinadas coisas. Então, nós vamos agora falar sobre o adultério e o que vai causar o adultério. São 7 possíveis causas não neuróticas. Causas prováveis, né? Prováveis, né? Sim. Prováveis causas. A insatisfação sexual no casamento, que pode levar à busca da compensação, que é a perda de atração pelo companheiro ou companheira, desejo sexual reprimido, o descuido do corpo. Às vezes o homem ou a mulher, né, começa a ficar obeso e aí o outro começa a não ter mais aquela atração toda pelo seu companheiro. Não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu desejei. Exatamente. A segunda, excessiva absorção no trabalho. A pessoa fica tão ligada no trabalho, fica tantas horas no trabalho, que isso pode causar também, levar a um adultério. Tédio da repetição e rotina. O casal, às vezes, que não sai, não faz nada diferente, não é? Às vezes, não tem dinheiro para poder fazer uma viagem, como a gente sempre fala nos encontros de casais, né? Vai na praia. Principalmente onde a gente mora aqui, né? Exatamente. Nos dá essa condição. Exatamente. Anda de mãos dadas, vai na praça, come uma pipoca. Isso tudo você termina saindo da rotina. Por quê? Porque nesse passeio que você vai fazer, você conversa, você distrai a cabeça, você sai da sua rotina. Outra causa também é extensos períodos de ausência. A pessoa que fica muito tempo na rua, sai com amigos, ou vai dormir fora de casa. Vários fatores dentro desses períodos de ausências. Doenças físicas de vários tipos. A pessoa que tem um problema de saúde, né, sério e precisa passar por tratamento, às vezes o outro também não compreende. Tem que haver uma certa compreensão do cônjuge em relação a isso. Uma compreensão. Até porque, né, Marrom, quando nós casamos, nós prometemos lá no altar... Todas as áreas, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não é? E é importante dizer também que quando nós fizemos essa promessa, nós estávamos fazendo uma promessa de coisas que a gente nem sabia que a gente ia viver. Nem imaginava. Nem imaginava. Passar, né? Então, quando a gente diz sim para o nosso cônjuge, a gente está dizendo sim para coisas que ainda virão. Então, nós precisamos estar maduros, não é? Para enfrentar as coisas que virão pela frente. Gestações sucessivas. A mulher que engravida todo ano, ou 2 em 2 anos, que tem aquele período lá, né, de resguardo, e aí é uma fase do casamento em que pode também, né? Bem difícil, causar aí, são causas também não neuróticas. E a principal de todas, ao meu ver, não é? Que é a ausência de temor a Deus. A ausência do temor ao Senhor vai levar a pessoa ao adultério e a pessoa não vai nem sentir, não vai nem perceber e nem vai doer. Agora, lembrando, Marrom, que nada do que nós lemos aqui, do que falamos aqui, dessas possíveis causas não neuróticas, nada justifica o pecado do adultério. Nada justifica esse erro. E nós temos também, Marrom, as causas neuróticas. Sim, e essas são tremendas também, né? As causas neuróticas, a gente relacionou aqui também 7 causas neuróticas,
Quais seriam elas? Os mimados. Sim, os mimados. Acreditam que pode tudo. Tudo que quer, acha que tem que ter. Esses são os mimados, e por isso eles acabam cometendo também o adultério. Os narcisistas se consideram irresistíveis. Eles são os melhores, né? E por isso acabam também cometendo o adultério. Temos também os fujões. Sabia disso? Os fujões são aqueles que estão fugindo não apenas de si mesmos, mas da própria vida. Acabam fugindo e acabam se encontrando no pecado, porque esquece dos sábios conselhos, das orientações, das advertências, né? E temos outros aqui. Os fujões, falamos dos fujões. Os imaturos são os que, através da infidelidade, querem provar a sua masculinidade ou feminilidade, né? E acabam cometendo também o adultério. E temos também os inseguros, pessoas que se autodesvalorizam, não se respeitam, não têm autoestima e usam o adultério como uma fuga. Eles encaixam isso, né, para fugir e acabam entrando no adultério. Os vazios, que sofrem de um grande vazio existencial e querem dar um sentido à sua própria vida. Qual é o sentido que eles querem dar? Acabam cometendo o pecado do adultério, né? E, por fim, os vingativos. Os vingativos, os que traem, tendo como motivação um sentimento, né? Eles têm um sentimento de vingança. E para todos esses, né, em todos esses que nós citamos aqui dos neuróticos, falta conversão, falta caráter, falta responsabilidade e falta libertação, né? As pessoas que se encaixam aqui precisam de libertação. Precisam que o Espírito Santo de Deus possa entrar no seu coração, na sua vida, para que eles possam largar esse tipo de pecado, de adultério, né? De tática que eles estão se auto-colocando aqui, né? E eu acho interessante que a gente precisa estar sempre refletindo sobre isso, né? Acho que tem algo ali que você precisa até colocar aí, Nice, sobre a gente refletir sobre essas condições. Quando o sábio Salomão, ele colocou esse capítulo aqui, nos advertindo contra o adultério, foi justamente porque ele sabe a destruição que o adultério iria trazer para a casa dele e para a nossa casa também. Então, dentro das causas neuróticas e não neuróticas, se nós formos refletir sobre o impacto dessa decisão, certamente nós não vamos optar pela infidelidade e pelo adultério. Por quê? Porque o impacto dessa decisão de adulterar e de ser infiel ao nosso cônjuge vai trazer uma destruição do nosso lar. E nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente daqui a pouquinho. E aí, como nós falamos, no versículo 3, a gente vê que o adultério é uma ilusão. Como o Marrom já disse, é uma cilada. Diz assim, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que azeite. Então ela vem destilando favos de mel. E a Bíblia ainda cita quais são essas palavras. Vamos ver? Vamos lá no capítulo 7, a partir do versículo 13. E é muito interessante aqui, quando Salomão, através, né, de Deus, que trouxe esse ensinamento para que ele colocasse isso aqui na Bíblia, para os nossos dias, para a gente gravar no nosso coração, atar, né, na nossa vida mesmo, de forma bem forte, a gente guardar. E ele botou aqui detalhadamente como que é essa voz
dessa mulher, que ele diz aqui, ó, porque os lábios da mulher adúltera destinam favos de mel. Quais são esses favos de mel? Vamos lá. Capítulo 7, versículo 13, diz assim: aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, né? Aí eu fui ver o que significa impudente. Impudente é sem pudor, sem vergonha, cheia de lascívia. É assim os lábios da mulher adúltera. E aí diz aqui, ó, versículo 14: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Sacrifício passivo, recebi uma porção de... a pessoa que oferecia um sacrifício passivo recebia uma porção de carne da vítima para comê-la com os seus familiares e amigos num banquete sacrificial. Quase que uma oferenda, né? Quase que um sacrifício mesmo, né? Algo que vai prejudicar aquela família ali. E aí ela continua, ó, paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo o saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, no instante, a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Meus queridos, aqui a palavra de Deus está muito clara. Não tem nem o que acrescentar no sentido, a não ser explicar o que seria, né, esse impudente e os sacrifícios passivos. Porque quando a gente cai num adultério, a gente faz isso aqui, ó. Vai, se apressa para um laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Ou seja, uma verdadeira cilada. Caiu na cilada. Vai te engodando, vai te pegando, vai te envolvendo. Quando você vê, caiu no laço. Interessante que quando a gente é envolvido, engodado e cai no laço, toda a nossa ação, ela tem uma reação, né? E a palavra de Deus diz que tudo, ou seja, ou o pecado, aquilo que tu faz de errado, ou o que você faz de certo, tem consequências. Tudo na vida que nós fazemos tem consequência. E a consequência desse adultério... Só um minutinho, Marrom. Além a gente vai falar em consequência, não é? E na consequência da questão do adultério, lá no Decálogo, a partir do, acho que o versículo 13 ou 14, se eu não me engano, a partir do versículo 13, se eu não estou enganada, ele começa a falar não só de mim, mas eu com o próximo. Quando fala não adulterarás, ele está falando para eu não adulterar, mas que o meu erro não vai ser só para mim. Se eu adulterar, envolve toda a família. Todo um contexto. Envolve vida, o cônjuge. Família. Exatamente. Enfim. Então, essa consequência aí, ela vai também afetar o outro. Não vai ser uma consequência só para mim. E ele fala das consequências desse adultério. E interessante que no capítulo 5, nos versículos 9 e 10, ele vai falar que você perde tudo aquilo que você conquistou. Uma das consequências é essa. E diz assim: para que não entregues tua força aos outros, nem teus anos a gente cruel. Para que estranhos não se fartem dos teus bens,
nem teu esforço seja entregue aos estrangeiros. Né? Então ele está relatando aqui que tudo que você conquistou, quando você comete esse adultério, quando você entra nesse pecado, a consequência é você perder todas as coisas que você conquistou. Né? Então, a advertência é para que a gente não venha a perder tudo isso. Né? E diz mais, ele diz que destrói a si mesmo. Ele diz que destrói a si mesmo. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 32, diz assim, Provérbios, capítulo 6, versículo 32, diz assim, o que adultera com uma mulher ou com uma prostituta não tem entendimento, mas quem age assim destrói a si mesmo. Vou repetir, o que adultera com uma prostituta não tem entendimento. Quem age assim destrói a si mesmo. A minha versão diz assim, o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Por que diz que está fora de si? A pessoa ela não leva, né, não leva em consideração aquilo que ela aprendeu, os ensinamentos que as pessoas passaram para ela, os conselhos, as advertências. Tá cego. Ela sai de si, né, e dá lugar ao seu desejo. Ao desejo, exatamente. E acaba pecando, né? Por isso que ele fala da advertência. Nós precisamos estar sempre, né, atentos, sempre lembrando daquilo que foi falado para que não venha cometer esse pecado, né? E é tão interessante que isso não só compromete tudo aquilo que você conquistou, não destrói somente a si mesmo, mas também compromete a comunicação. Porque quando eu falo A, você entende B. A comunicação é destruída. E não só isso, né? Ele afeta o cônjuge, afeta a sociedade, todos aqueles que estão à sua volta, a família, a igreja. Por que a igreja? Porque nós somos membros de um só corpo. Nós participamos do corpo de Cristo, né? A família, a igreja e principalmente a comunhão com Deus, né? A nossa comunhão com Deus, ela é cortada e a gente precisa estar atento a essas coisas. E uma coisa muito interessante que eu assisti, nós assistimos, né? E a gente queria compartilhar com vocês. Eu gostaria que todos pudessem nos ajudar nesse momento, fazer conosco, uma dinâmica que o pastor Josué Gonçalves usa de sua palestra falando sobre quebra de relacionamento, né? E eu gostaria que você fizesse isso em casa, que é o formatozinho aqui de uma casa, né, representando o casal. Não é isso? Aí, quando o homem cai, o homem caiu, a casa está descoberta, certo? O homem cai, a casa fica descoberta. E a mulher perde o seu apoio, não é isso? A casa fica desprotegida e a mulher perde o seu apoio. Então, dado a importância disso, né, do adultério, que ele é citado ali no Decálogo, bem descrito aqui, falado no livro de Provérbios, os ensinamentos do sábio Salomão, que foi a sabedoria que ele pediu a Deus, né, sabedoria divina, não dos homens, e ele nos relaciona isso e nos dá esse entendimento, nos dá essa advertência para que a gente possa seguir, né? E algo assim que a gente pode pensar o seguinte, bem, caí nesse pecado, eu errei, aconteceu, eu não prestei atenção nas advertências, acabei me entregando, acabei sendo engoldado, envolvido, e aí? O mundo acabou? Né? O mundo não acabou. E a gente vai falar de algo que a gente precisa se prevenir, tomar o cuidado, estar atento a tudo isso que nós estamos passando, não nosso, mas da palavra de Deus, né? E a prevenção, ela é muito interessante, porque está citado aqui no livro de Provérbios, capítulo 5, e eu gostaria de ler para vocês, nós pudéssemos ler juntos. Abra aí sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 5, versículos 7 e 8, que diz assim, essa advertência da prevenção diz assim: agora, filho, preste atenção
e não te desvie das palavras da minha boca. Fica longe dela e não te aproximes da porta da sua casa. Olha que interessante. Fique longe dela e não se aproxime da porta da sua casa. Olha como que é interessante esse conselho. Eu gostaria de citar aqui rapidamente uma história muito interessante que fala de um rei muito poderoso. E esse rei estava passando um período de guerra. Seu reinado estava num período de guerra. E nessa época que estava passando esse período de guerra, todos os reis saíam junto com os seus soldados para a guerra. Ele ia junto com os seus soldados. Ele ia à frente, lutando com os seus soldados. Mas nessa guerra, esse rei não foi para a luta. Resolveu ficar no seu palácio, ficou ali na sua zona de conforto. E quando ele está na sua zona de conforto, ele fica tranquilo, repousando sozinho no seu palácio, e a gente pode imaginar que deu aquele tédio nele, e ele começa a pensar, e ele fala: vou dar um passeio no terraço do meu palácio. E quando ele chega no terraço do palácio dele, ele olha para baixo, para o quintal do vizinho, e ele vê uma linda mulher, uma mulher muito formosa, tomando banho ali nua. E ele se encanta por essa mulher. Ele vê que ela era muito formosa, muito bonita. Ele chama seu servo e pergunta quem é aquela mulher. E o seu servo vai e fala: essa mulher é filha de fulano de tal. E essa mulher é esposa de um grande servo seu, muito fiel a ti. Não se mete com ela. E ele estava falando justamente: não vai, que é cilada. Essa história, ela está escrita na palavra de Deus, falando do rei Davi. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, vai descrever ali quando Davi ele se encanta por Betseba e ele se envolve com ela, tem um relacionamento sexual com ela, ele adultera com ela e ela passa a estar grávida dele, e ele chama o seu marido da guerra para tentar esconder essa gravidez, para que seu marido possa ter uma relação com a esposa, e ele se nega a ir para casa por fidelidade ao seu rei e a todo o seu exército que estava lá, que estava sendo comandado por ele, e ele resolve dormir ali à porta do palácio e não ir para casa. E o rei, não satisfeito, Davi não satisfeito, manda esse chefe da guarda voltar para a guerra e manda o recado para que ele vá para a linha de frente para ser morto. E, consequência disso, Davi ele comete outro pecado, além do adultério, o assassinato, e vem uma situação de culpa, mas só que todo esse pecado que Davi comete, Deus traz uma consequência muito pesada para ele, né? E fala que o que ele fez vai acontecer pior na vida dele e pior ainda, na família dele. A casa dele nunca mais teria paz, teria paz. E o que ele fez, ele ia sofrer as consequências com seu próprio filho, né? E ele plantou um adultério e colheu 10 adultérios, né? Seu filho possuiu suas 10 concubinas lá no palácio, né? Onde eles colocaram ali uma tenda para isso acontecer. Está tudo relatado lá em 2 Samuel, no capítulo 11. E o seu filho, quando comete esse pecado também, está no 2 Samuel, capítulo 16, versículos 22. Você pode ler lá, né? E tudo isso que nós estamos falando são conselhos da palavra de Deus. Não são nossos, porque nós somos seres humanos, nós somos servos também, mas estamos aqui sujeitos a também pecar e a cair. É isso, dado a importância do Senhor citar esse tipo de pecado, tanto nos 10 mandamentos, quanto aqui no livro de Provérbios, explicando detalhadamente. E Davi era um homem marrom, segundo o coração de Deus. Considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né? Verdade. Então, estamos todos sujeitos a cometer não só o erro do adultério, mas também outros tipos de erro, pecado tanto quanto adulterar.
E aí, nós estamos falando sobre adultério, nós falamos sobre as causas possíveis do adultério, falamos sobre as consequências, falamos sobre a prevenção, demos o testemunho do rei Davi, não é? Que ele realmente sofreu as consequências, abuso dentro da casa dele, né? O filho estuprou a própria irmã, não é? Então, mas e aí? Porque adulterou, acabou a vida? Ali acabou tudo? Porque cometeu esse erro, não tem como consertar? Nós queremos falar com os irmãos e os amigos que estão aí nos ouvindo, que nós também temos a cura disso. 100% dos casais que cometeram adultério, 100% foram curados, segundo pesquisas, segundo a escola que o pastor José Gonçalves tem também, que é alguém que a gente acompanha, né, as suas lives, as suas mensagens. Então, tem cura sim para a família. Deus uniu homem e mulher. Deus criou a família. E eu costumo dizer, é até uma frase também do pastor José Gonçalves, né? Que o pecado que leva à separação, o mais forte deles, não é o adultério, mas é a falta do perdão. Porque se a gente perdoar, a gente consegue viver coisas inexplicáveis no nosso relacionamento. Coisas talvez que você nem tenha vivido antes, mas que depois do perdão, depois da cura, você vai viver. Então, nós queremos falar sobre a cura. E a cura é arrependimento, confissão, perdão e correção. Não adianta você pedir perdão e não se corrigir. Você precisa se confessar, você precisa se arrepender primeiro, arrepender de coração, confessar esse pecado a Deus com o coração aberto, pedir perdão a Deus e depois se corrigir. E aí, Davi também fez isso, né, Marrom? E nós vamos lá, eu gostaria que os irmãos também abrissem as Bíblias para a gente comprovar aquilo que a gente está falando, não é? E aí, a confissão e arrependimento de Davi. Está em Salmos, capítulo 51. Vamos ler juntos, porque é lindo. É lindo. E aí o pastor José Gonçalves também falou assim, se o meu pecado foi escandaloso, o meu arrependimento vai ser mais escandaloso ainda. Amém? Amém. Amém, né? Assim como então, o rei Davi falou, né? Assim como o rei Davi falou. Salmo 51, que diz assim, oração de Davi como confissão e arrependimento pelo seu erro. Diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, tal qual foi a sua tristeza,
não é? Uma tristeza tão grande que ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, ele pecou, ele errou, mas ele está disposto a corrigir, e aqui, ainda quer ser usado por Deus para ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, e aos pecadores que se convertam a Deus. E ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, Marrom, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus justamente por isso, porque ele pecava, ele errava como homem, mas ele se ajoelhava, rasgava as suas vestes, se arrependia de todo o coração. E ele diz aqui, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilho. Então, primeiro ele tem que se arrepender, para ele ver Deus restituindo, Deus edificando de novo a sua vida, restaurando, usando a vida dele para edificar a vida de outros, para fortalecer a vida de outros. E nós queremos dizer a você novamente que o que mais destrói o casamento não é o adultério, mas a falta de perdão. Pedido de perdão, arrependimento, confissão, perdão e correção. E nós queremos encerrar, não sei se o Marrom tem mais alguma coisa a dizer, mas nós queremos encerrar essa palavra orando por você e por sua família. Nós queremos dizer que se você passa por isso, ou se você está prestes a cometer isso, nós queremos te dizer que Deus sonda os nossos corações. Deus sabe das nossas limitações. E você precisa buscar no Senhor forças para resistir e forças para se corrigir. Porque se você está prestes a cometer, você precisa resistir. E se você está cometendo, você precisa se corrigir. E Deus quer que a sua família esteja firme, porque o nosso erro afeta, como o Marrom disse ali, afeta a igreja, afeta a família, afeta o cônjuge, afeta você mesmo e seus filhos e a sociedade. Então nós vamos orar. Eu vou pedir que o Marrom ore. Marrom vai orar a Deus pelas famílias, porque nós estamos vendo hoje um mundo que para isso no mundo é normal, lá fora, não é? Mas lá em Deuteronômio diz para a gente inculcar os ensinamentos de Deus. Aqui na Bíblia está dizendo a você que Deus não é a favor do adultério, mas o mundo diz que isso é normal, que isso é tranquilo. Qual o problema? Nada a ver. Não é? Tem nada a ver. Nada a ver não é de Deus. De Deus é sim, sim, não. Sim, sim, não, não. A palavra do crente é essa. É sim, sim, não, não. Tá? E não é porque nós estamos dentro da igreja que essas coisas não acontecem. E que a gente também não está sujeito a essas coisas. Estamos sim, mas estamos buscando a perfeição. Estamos buscando em Deus a força para a gente resistir e se corrigir. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar conosco? Querido Deus, nosso eterno Pai,
Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Amém. E que penetra, Senhor Deus, no mais profundo do nosso ser. Amém, Senhor. Deus, diante dessa tua palavra que nos dá a advertência contra essa situação do adultério e muitas outras situações que iremos enfrentar e que também iremos aprender, Deus, no decorrer das lições desse trimestre. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Amém, Senhor. que o Senhor continue nos dando, ó Deus, a tua paz, Amém. a tua proteção, a tua unção, ó Deus, e acima de tudo, a tua misericórdia. Amém, Senhor. Pai, seja com cada vida, com cada família, com cada lar, que possa estar passando ou pensando em passar, envolvido, sendo engodado, ó Deus, que o Senhor entre com providência através do teu Santo Pai. Espírito, Amém, quebrando Senhor. todas as ações do inimigo Amém, sobre Deus. essa vida, Amém. sobre essa família, sobre esse lar, ó Cuida Deus, das famílias para que estão eles possam ouvindo, resistir os dias maus, ó Pai, Amém, mas Pai. junto com o Senhor, Amém. dentro da tua palavra, que Amém. todos esses ensinamentos possamos colocar em nossos corações, Amém. possamos viver e praticar, Senhor Amém. Deus, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.